Considerada, porém, como o oceano gerador da vida, a imortalidade precede ao estágio atual em que se movimenta o ser humano e sucede-o num vir a ser progressista, sempre melhor e mais grandioso. Em diferentes ocasiões como essa, o espírito Joana de Ângeles tem registrado a sua contribuição no sentido do desenvolvimento de uma consciência de imortalidade, o esforço de viver como espírito imortal. Recepção, atendimento fraterno pelo diálogo, explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, Evangelho no lar, implantação do Evangelho no lar, irradiação e atendimento pelo passe. São essas as atividades que compõem a área de atendimento espiritual, cuja ação está voltada essencialmente ao espírito imortal encarnado e ao esforço a que se refere Joana de Ângeles. Fomentar uma mentalidade de imortalidade tem sido um desafio nos mais diferentes contextos. Como difundir essa ideia de imortalidade da alma junto aos espíritos que buscam o centro espírita, aos espíritos encarnados? Como as instituições espíritas têm se dedicado a esse objetivo em suas localidades, viver como espírito imortal? O desafio de acolher, respeitar e promover é o tema do episódio dessa semana que começa agora. Eu acho que compreender a imortalidade da nossa alma e todos os demais informações, conteúdos e as ideias espíritas que nos libertam, que nos esclarecem, que nos iluminam, elas passam principalmente pelo processo do entender. Eu preciso compreender, eu preciso estudar, eu preciso promover para que essas pessoas tenham acesso à informação. Isso se dá em praticamente todas as atividades da prática. O atendimento espiritual faz isso quando ele acolhe as pessoas, ilumina, esclarece e faz o encaminhamento para que as pessoas sejam atendidas dentro da casa espírita. As palestras públicas promovem esse espaço para que as pessoas possam ir lá, assistir, conhecer, estudar. A área do estudo tem um papel fundamental em cima disso, porque o estudo ele tem o papel da evangelização, e a evangelização, quando bem compreendida pela visão espírita, vai nos dar a ideia da imortalidade. E nós temos todas as demais áreas da casa espírita que também vão promover esse entendimento. Então, o papel da casa espírita é justamente estar aí, promover, acolher e conduzir as pessoas para que elas tenham a oportunidade de chegar nesse seu entendimento da imortalidade, cada um da sua forma, né? O Movimento Espírita do Amapá, para você ter ideia, nós temos o projeto A Vida Continua, que começou em 2012 pelo Centro Espírita, ano seguinte foi aprovado pelo Conselho Federativo Estadual e consiste em instalar, no dia 2 de novembro, dia de finados, barraquinhas em todos os cemitérios da capital, e hoje já que são 3 cemitérios no estado, onde o trabalhador fica ali à disposição de quem quer que nos procure, para falar de imortalidade da alma. E tem um slogan, e a vida continua. E a vida continua, a vida é imortal, né? A ideia não é abordar, não é constranger ninguém, é dar a ela uma mensagem, uma palavra, né? Aquele que nos procura, que esteja passando por uma aflição, por um processo de luto, né? Pelo um processo de inquietação da alma muito grande em função de alguém que passou pelo suicídio, por uma morte prematura. Então, o Projeto A Vida Continua é uma dessas realidades onde no mesmo dia, né, que durante o dia estão no cemitério, mas à noite, Federação Espírita e mais alguns centros espíritas abrem as portas para o atendimento fraterno pelo diálogo e também para palestras espíritas. Divulgamos na imprensa, a imprensa vai lá, entrevista, divulgamos nas redes sociais. Essa é uma das ações que a gente tem trabalhado e que já tem 12 anos. Esse é o desafio que eu penso que depois da pandemia cresceu muito. Nós temos um boom aí, né? Eu acho que é uma pandemia, né? Que é a ideação suicida. Tem sido um desafio para a área capitanear. Nós estamos lá elaborando já um documento orientador para a área na área da infância e na área da juventude, porque tem sido crescente o número de jovens e crianças buscando a ideação suicida e até o suicídio.
é alarmante. Por isso que eu acho que não divulgam os dados, os índices, porque a comunidade iria ficar muito assustada. Entretanto, a área tem essa atividade de forma mais intensa. Procuramos já há 2 anos, antes da pandemia, fazer toda uma estruturação de seminários regionais para equipar o centro espírita, formar trabalhadores para atuar nessa área. Foi quando a área nasceu, foi quando a área começou a se encorpar. E aí, hoje, nós temos várias casas espíritas melhor estruturada para atender essa demanda que chega. Porque ela chega, bate na porta do centro espírita. E o centro espírita precisa saber quais são essas orientações, né? Então, a área está ali como suporte para dar e ir até a região oferecer formações para os novos trabalhadores, porque o movimento é dinâmico, né? Então, nessa área, a gente tem trabalhado desde a questão desse acolhimento que nós falamos, mas agora nós estamos com a menina dos nossos olhos, é um trabalho que está se desenvolvendo sobre o culto no lar, em que está se desenvolvendo aos espíritos, que, por incrível que pareça, os espíritas não fazem, na sua grande maioria, o culto no lar. E o lar é a base, a estrutura da sociedade. Então, ali naqueles momentos em que você está com seus familiares, filhos, e tem esse momento de estudo, então você está fazendo um trabalho de divulgação, difusão e de promoção, um trabalho que nós estamos trazendo até, inclusive, para a FEB, para que ele possa ser levado como referência, para que a área atue levando e ajudando as pessoas a fazer o culto no lar. Primeiramente, acolhida. E depois da acolhida, a necessidade dos tratamentos próprios, dos estudos, mas essa pessoa, essa família, ela precisa ser fixada dentro da casa espírita. E para isso há necessidade do trabalho. Porque se ela chega lá, 1 semana, 2 semanas, não tem nada para fazer, daí a pouquinho ela já está com outras experiências, outros objetivos, e ela se esvai da casa espírita. Daí a importância de ter uma atividade. E essa atividade, quem está na gestão da casa espírita, precisa ter uma sensibilidade, porque muitos imaginam que seria uma atividade na área da mediunidade, na área da palestra, doutrinária. Não. Casa espírita, desde que a pessoa que acendeu a luz, aquela que varreu o chão, aquela que limpou alguma coisa, que colocou a toalha na mesa, ela já está trabalhando. E quando ela trabalha, todos nós sabemos, ela agrega também os espíritos protetores, favorecem aquele trabalho e ela realiza o trabalho da caridade no aspecto espiritual também. Muitas e muitas entidades que vão às casas espíritas, quando observam isso, quem nos conta é Edivaldo, Chico, eles, os espíritos necessitados, aflitos, equivocados, eles começam a observar, essa pessoa não é que ela mudou mesmo? Então eu vou favorecer esse trabalho, vou ajudá-la também. Então é uma libertação assim, de encarnado e de desencarnado, que nós nem sequer sabemos quantos desencarnados foram libertados naquelas ações. A gente está no mês agora, a gente veio agora da comemoração do Dia de Finados, né? E a experiência do convívio de perto, eu digo de perto, com um ente querido, da ausência física, é uma coisa que machuca, porque, afinal de contas, nós somos sentimentos, né? A gente não vai. Mas a ideia da imortalidade, ela precisa ser crível para as pessoas, e a doutrina espírita, ela é fundamental para isso. Agora, nós precisamos nos preparar. Porque você imagina o seguinte, eu vou conversar com uma pessoa que teve um ente querido que desencarnou. E aí, tem as formas de desencarne que são até previsíveis a curto prazo, outras que ocorrem de inópino, são várias formas, mas há ausência física daquela pessoa. E a gente nota que mesmo no movimento espírita, mesmo com os espíritas, às vezes essa perda ela é muito danosa para a estrutura psicológica da pessoa. Então, como é que a gente tem que trabalhar isso? A doutrina mostra. Agora, nós temos que buscar a lógica da doutrina. Porque é uma coisa que eu sempre me perguntei, puxa vida, o espiritismo ele é tão lógico, mas a gente não procura caminhar na lógica dessa doutrina. A gente lê, a gente interpreta, acha que acredita, acha que interpretou certo, mas a gente não busca
a concatenação entre as proposituras da doutrina para estabelecer um caminho lógico. E isso faz toda a diferença. Se a gente for buscar o codificador, veja que Kardec, ele usou a lógica em tudo. Em tudo. Então, o que acontece? No atendimento espiritual, principalmente nesse caso que você postulou aí, ele carece ainda de um preparo. Não é falar bonito, não é dizer palavras bonitas, não é consolo que as pessoas querem. O verdadeiro consolo, ele só vem depois do esclarecimento. Só do esclarecimento. Uma palavra bonita reconforta. Reconforta. Me dá um alento, um alívio. Mas não me leva a refletir com profundidade. Então eu preciso ter esse pé no chão. Eu posso ter a cabeça nas nuvens, eu tenho que ter o pé no chão para saber exatamente o que é que eu vou falar para essa pessoa, como eu vou dialogar com essa pessoa, usando que argumentos. Esses argumentos têm que ter a lógica, porque a pessoa às vezes pode estar ouvindo, pode estar questionando. Você está conversando com uma pessoa, é assim, é. A pessoa deve estar lá, se fosse com você, eu queria ver o que é que você ia dizer. Então, percebeu que você tem que ter uma postura mais centrada no que a doutrina lhe coloca? E aí voltamos para, digamos o seguinte, o ponto de partida para todas as nossas deficiências, a interpretação da doutrina, o estudo dela. Damos muitas aulas ou cursos, né, de capacitação na área de atendimento fraterno, porque essa área você tem que ter assim, um cuidado no campo jurídico, né, no atendimento. Você precisa também de ter pessoas qualificadas no sentido de conhecer pelo menos alguma coisa de como atender as pessoas, né? Então, é uma área um pouco específica. E, além disso, nessa área, nós trabalhamos muito com a questão de cursos de passe. Todos os anos damos cursos de passes, essas capacitações que nós falamos, orientação também à desobsessão. E para isso também, esse livro, Orientação ao Centro Espírita, é um livro que nos ajuda bastante, né? Porque ali tem o consenso da prática espírita, assim, do Brasil todo. Então, eu penso que é uma experiência, né, das federativas com uma vasta vivência nessa área, e justamente o livro retrata, o documento de orientação que a gente chama, né, acaba nos trazendo mais subsídios para que as casas espíritas possam realizar melhor esse trabalho também. Na verdade, hoje a gente trabalha com a questão da integração das áreas. E a área do atendimento espiritual é o que a gente chama que é a porta de entrada, né, dentro do centro espírita. E aí o que é que a gente trabalha? A gente trabalha justamente esse acolhimento, como acolher aquelas pessoas que estão chegando a primeira vez no centro espírita, trazendo que as suas angústias, as suas dores, os seus sofrimentos, as suas inquietações. Como recepcionar essas pessoas, como orientar elas. E não chegar para essas pessoas com a abordagem de que a doutrina espírita vai lhe salvar. Pelo contrário. É deixar com que elas se sintam bem. Elas mesmas vão dizer, né, se elas estão se sentindo bem lá, se elas querem continuar de acordo com o que elas estão recebendo dentro da casa espírita. E aí a gente faz esse trabalho integrado com as outras áreas, porque precisamos do social, que vai lá que está na rua, que é aquele que precisa do atendimento fraterno, espiritual, faz o encaminhamento para ir para as casas espíritas. Na federação, nós temos uma relação de todos os centros espíritas que realizam as atividades de atendimento fraterno e de palestra. E a gente orienta aquelas pessoas que moram próximo àqueles centros espíritas a procurarem essas casas. E aí a gente faz esse trabalho integrativo, não só na área federativa, mas também dentro do próprio movimento espírita, onde um vai auxiliando o outro, porque o propósito é ajudar o próximo. Essa ideia da imortalidade da alma, ela é fundamental para a pessoa, independente da sua religiosidade. Porque quando você acha que morreu, acabou, você não tem um norte, você não tem, numa dificuldade um pouco maior, você paralisa, o medo paralisa, o desconhecido paralisa. Então, o atendimento fraterno, quando acolhe, muitas vezes, são pessoas que não são espíritos,
mas vão ali porque alguém indicou, vão ali porque eu já fui para vários lugares e não sei mais o que fazer. Precisa falar da imortalidade, precisa falar da reencarnação, precisa falar do amor de Deus por nós, precisa falar que Deus não desampara ninguém, que somos imortais sim, que as nossas atitudes têm consequências diante dessa vida e da outra. Então, o atendimento fraterno, que muitas vezes é a porta de entrada para muitas pessoas, né, que vêm em busca de uma orientação, de um auxílio, de um consolo. Então, precisa falar. As dificuldades passam, os problemas passam, mas você não passa, porque você é imortal. Então, é um ponto fundamental para o atendimento espiritual tocar. Se a pessoa acredita ou não acredita, mas a semente está lá. Um dia, aquela semente pode brotar, ou ele pode precisar desse conhecimento, dessa informação. Então, cabe a nós informar, orientar. Não vai colocar assim, de goela abaixo, você é imortal, você tem que acreditar. Não. A pessoa só vai acreditar se ela compreender. É na lógica, na razão. Aí ela aceita. Pode não aceitar logo, mas lá na frente aquele entendimento vai servir. Isso a gente vê bem com a evangelização das crianças e dos jovens. Quando são crianças, vai para a evangelização, né? Mas quando fica jovem, já não quer mais ir. Mas o que acontece muitas vezes? Quando eles casam, voltam para o centro espírita com seus filhos, porque foi bom para eles. O conhecimento ficou lá, latente. Quando fica mais adulto, se lembra do que aprendeu, vê que tem coerência, que vale a pena, então o conhecimento ajuda na vida profissional. Então, o mais importante, não deixar que a criança e o jovem escolham que religião quer seguir. Não, quem tem que escolher são os pais, no primeiro momento. Lá na frente eles fazem a opção, mas tem um parâmetro. Porque lá na frente, se você não oferecer, ele vai escolher o quê? Se não teve opção, não é isso? Você já tinha parado para avaliar o quanto essas e tantas outras atividades espíritas baseiam-se no convite a vivermos como espírito imortal? Qual é a sua impressão sobre essas experiências e reflexões? Você se sentiu inspirado a multiplicar essas possibilidades? Conta pra gente aqui nos comentários. Lembre-se de passar esse vídeo adiante, de reunir os seus amigos e companheiros de ideal espírita para conversar sobre essa frente de trabalho. Reveja as primeiras temporadas e os outros episódios desta no canal da FEB TV no YouTube e no site oce.febtv.com.br. Nos vemos na próxima semana. Até lá!